E obrigada pelo tempo de vocês. E aí, eu vou começar de uma forma que vocês não devem estar nem esperando. Mas eu vou começar com uma poesia. Então, eu vou pedir licença aqui para vocês se concentrarem. Agora eu quero que vocês se conectem nesse momento presente, porque no final vai fazer sentido. Vocês vão entender por que eu trouxe uma poesia. Então, se conectem aí, quem quiser fechar os olhos, quem presta mais atenção com os olhos fechados, né? Eu sou uma pessoa que presta muita atenção quando eu tô com os olhos fechados. Então, se conectem, respirem aí, e eu vou trazer uma poesia que mexeu muito comigo, e eu queria compartilhar com vocês. Eu só estou aqui porque o Senhor me trouxe. Que eu seja a voz do céu nesse espaço, e que seja a extensão dos montes. Que a cada suspirar, o seu falar, seja o meu levante. Eu não estou aqui para me demonstrar, mas para multiplicar a fonte. Você é o caminho, a direção ao horizonte. Na dúvida, olhe para cima. O céu é a proteção e a certeza. Mesmo que se sinta longe, seu sorriso é poesia. Você é mais do que alegria. O que tem na sua cabeça não é loucura, nem mentira. É a fantasia e a pureza da criança que um dia ficou escondida. Entregue e não negue. O seu dom precisa ser entregue. Faça e refaça. Não dê, mas deixe tudo sempre leve. O peso já foi pago, o segredo já foi revelado. Você tem um chamado. Coloque no mundo a mensagem que os céus te contaram antes mesmo do mundo ser formado. Essa é uma poesia da Mari Coelho, que eu escutei num podcast do Joel J, que ela estava lá e mexeu muito comigo, porque eu acredito que todas nós estamos aqui, todos nós temos um propósito, e eu estou aqui realizando o meu. Então, essa aula eu fiz com todo o meu coração, porque eu tenho esse chamado e eu estou aqui para contribuir. Então, eu espero que vocês aproveitem muito a aula hoje e eu quero que vocês também levem o seu propósito para o mundo. Então, é por isso que a gente está aqui falando sobre imagem, sobre etiqueta. E agora, eu sei que tem muita gente aí que muitas vezes se conectou com o meu post porque se olha no espelho e não se reconhece mais. Passou por muitas mudanças de vida, talvez passou pela maternidade, talvez terminou um relacionamento, saiu do emprego, mudou de emprego, e muitas vezes a pessoa não se reconhece mais, ela está escondida, ela sabe que ela tem um potencial muito grande dentro dela, mas que as pessoas ainda não estão vendo. As pessoas ainda não estão enxergando, a gente ainda não está mostrando todo esse nosso potencial. Muitas vezes a gente está numa comparação absurda com as redes sociais, com as influencers. A gente quer aquilo, a gente quer aquela vida, e aquilo parece que nunca vai chegar, que a gente nunca vai atingir aquilo. Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que elegância, ela pode sim ser trabalhada, todas nós podemos ser elegantes, todas nós podemos trabalhar com o nosso propósito. Eu fiz uma transição de carreira e eu falo isso com todo o meu coração. Eu acredito que todas nós aqui temos um potencial muito grande, a gente só precisa se olhar com mais carinho, se permitir ser vista, ser notada. Fez sentido para alguém aqui isso que eu falei? Ó, a Marley está aqui também, que bom. Gente, eu tenho alguns acordos aqui, eu quero fazer esse combinado com vocês. Então, todas as minhas aulas, tudo que eu faço, eu tenho esse acordo. Então, o nosso combinado da aula é que toda vez que eu falar algo novo para vocês, ou que vocês nunca tinham ouvido falar, ou que vocês tiveram um insight super poderoso que vocês vão conseguir levar para a prática, vocês vão colocar no chat "acordei". Então, vamos fazer um teste? Coloquem aí no chat, vamos ver se vocês pegarem. Coloquem aí "acordei". E por que é esse "acordei"? Esse "acordei" é para a gente acordar para a vida, mas também para a gente dar cor para a nossa vida. Então, esse é um acordo que eu faço. Então, toda vez que tiver um insight, lembrem de mandar aqui. Eu quero ficar vendo o chat cheio de "acordei". Combinado?
E para quem ainda não me segue, para quem ainda não conhece meu trabalho, eu estou no Instagram como natalia.busato. Então, se tiver algum insight legal, alguma página, alguma parte aqui da aula que tocou muito vocês, tirem print, me marque, eu vou amar ver vocês, vou amar ver o que vocês mais gostaram dessa aula. Então, tirem print, me marquem, mostrem que vocês estão na aula, mostrem que vocês estão aprendendo. Eu vou ficar super feliz de ver isso lá e compartilhar também. E fiquem até o final, porque no final eu estou reservando algo que é o ouro aqui da nossa aula, é aquilo que vocês mais querem aprender, aquilo que vocês mais colocaram no meu Instagram pedindo, e vai ter muito exercício prático, vai ter surpresa, vai ter presente, porque minhas aulas são super dinâmicas. E vocês estão aqui comigo, estou aqui dando aula da minha casa, para vocês verem que é assim. É do coração, é feito com muito carinho e vocês estão tendo acesso à Natália aqui nessa aula, então fiquem super à vontade para tirar dúvidas, para fazer perguntas, e eu quero ver vocês. Quero ver vocês usando muito o chat. E aí, ixi, deu algum probleminha aqui na apresentação, mas vamos seguir. Eu quero começar falando com vocês, se vocês já perceberam que tem algumas mulheres que elas não precisam falar nada. Elas chegam nos lugares e elas são respeitadas, elas são vistas, elas são notadas, elas são admiradas. É pela forma que elas se comportam, pela forma que elas caminham, elas têm atenção, elas têm atenção das pessoas. Ó, a Camila já gostou do exemplo. A Alexandra, ela é o exemplo que lá no meu Instagram tá todo mundo super fascinado por ela. E ela é um exemplo maravilhoso. Porque ela tem isso, gente. A gente vai falar muito disso aqui hoje. Ela tem uma sutileza, ela tem uma delicadeza, ela tem uma energia feminina. Ela é muito assim, ela é muito elegante. E até depois, já dando o spoiler, eu gravei mais um vídeo falando sobre ela. Ó, vim pela diva, nossa diva. Que bom que vocês gostaram, fico super feliz. Fiz mais um vídeo falando sobre ela e no final da aula, eu vou pedir para vocês comentarem lá o que vocês acharam da aula e vocês vão ganhar um presente. Então vai ter mais conteúdo sobre a Alexandra. Mas ela é um exemplo assim que eu amo dar, porque a postura dela, né, Camila? A postura dela chega antes, ela tem uma presença. E muitas vezes as pessoas pensam assim, é porque ela é noiva do Leclerc. Tinha muita gente comentando no meu post, ela é rica. Ela não precisa se preocupar com nada. Gente, não é isso. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim não ser uma mulher elegante. Ela pode estar toda vestida com roupas de marca, de grife, e ainda assim não ter isso. Ainda assim não ser admirada. Mas ela é um exemplo muito perfeito que a gente precisa trabalhar a nossa energia feminina. A gente precisa olhar mais para isso. A gente precisa entender que isso é o nosso superpoder. Ela é presença em pessoa, verdade, Mel. Então, ela tem uma presença, ela tem um carisma, ela tem algo que chama atenção. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, sobre essa postura, sobre a imagem dela. Então, sobre tudo isso que a gente pode fazer para a gente levar para a nossa vida também e para o nosso dia a dia. Porque é isso que eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês saiam daqui hoje aprendendo isso. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o nível que vocês entendem que vocês estão hoje? Como que vocês olham para a imagem de vocês, para a postura de vocês? Como que vocês se classificam? Vocês se sentem confiantes em entrar em todos os lugares? Qualquer convite que façam para vocês, vocês vão? Vocês não têm vergonha? Vocês aparecem? Vocês estão usando todo o seu potencial e trazendo todo o potencial de vocês para a imagem de vocês hoje? Como que está isso? Você acha que a imagem de vocês hoje já está atraindo todas as oportunidades que vocês merecem? Comentem aqui se sim ou se não. Vocês acham que a imagem de vocês, e aqui é o meu exemplo, tá, gente? Aqui é a minha foto. Ainda não, ainda não. Aqui é a minha foto, gente. Olha isso. Olha esse exemplo. Então, olha como que eu era. Olha a minha imagem, olha quantos ruídos na minha imagem. Será que vocês iam estar aqui na aula hoje se já fosse, se eu continuasse aquela Natália ali? Será que vocês iam se interessar pelo meu conteúdo? Será que vocês iam vir para a aula? Será que a gente não está fazendo isso muitas vezes na nossa imagem?
Será que a gente está usando realmente todo o nosso potencial, todo o nosso carisma, mostrando tudo aquilo que a gente veio, né? Que Deus colocou, nossos dons, nossos talentos. Será que a gente já está mostrando? Será que as pessoas já olham para a gente, já admiram a gente? E eu passei pelo processo, então eu estou aqui falando com vocês porque eu passei por isso. Então, o título da aula é justamente sobre isso, que a elegância ela pode ser desenvolvida. A imagem ela pode ser desenvolvida. Você não precisa ter nascido numa família rica ou nada disso. A gente pode desenvolver. A gente só precisa tomar decisões. A gente só precisa decidir olhar mais para a gente com muito carinho. Então, a elegância ela não está no dinheiro. Tem muitas pessoas que têm muito acesso, muito dinheiro, e mesmo assim elas não trazem essa elegância, elas não têm essa imagem que chama atenção, que cativa, que as pessoas, sabe, despertam realmente o interesse pela gente. Então, a elegância ela é muito mais uma consciência, é muito mais aquilo que você entender quem você é, o propósito que Deus te colocou aqui, qual que é o teu propósito, o que você tem dentro de você, o que você mais ama trabalhar, com aquilo que você sabe, como que a gente mostra isso através da nossa imagem. Muitas vezes a gente anda com preguiça, né? E eu vou dar uma licença aqui, tem uma licença poética quem é mãe, que eu sei que a vida é muito corrida, que eu sei que dá conta de tudo e ainda dá conta, né, da família, do trabalho, é muito pesado. Mas tem pessoas que ainda têm muita preguiça de se arrumar, de se cuidar, não olham para o seu corpo, não praticam exercício físico. Às vezes a pessoa sabe assim que ela precisa fazer algo, mas ela ela não consegue sair daquela inércia. Ela está parada ali naquele momento de vida e ela não consegue sair daquilo. E muitas vezes é isso que vai fazer diferença, é a gente decidir olhar para a gente com mais carinho, mais amor e falar, tá bom, isso é um ponto na minha vida, eu preciso olhar para isso, eu preciso ter essa consciência, eu preciso dar alguns passos. Quando a gente sabe quem a gente é, por que a gente está aqui nesse mundo, qual que é o nosso propósito, e a gente traz tudo isso para a forma que a gente se apresenta para as pessoas, a gente ocupa o espaço. A gente não chega assim, pedindo licença, sabe? Toda tímida, encolhida nos ambientes, olhando para baixo, ou mexendo no celular, ou recusando convites super importantes, porque a gente sabe por que a gente está aqui. E quando a gente tem essa consciência, a gente vai para o mundo. E aí, quando a gente vai para o mundo, é isso, né? As oportunidades chegam, a vida acontece, as pessoas certas se aproximam da gente. Então, eu quero que vocês, a partir de hoje, tenham essa consciência. Pensem mais sobre o propósito de vocês, a vida de vocês, o que vocês querem que as pessoas sintam ao ver vocês. E eu quis trazer aqui 2 exemplos, que são 2 pessoas muito conhecidas, que é a Kate, a princesa Kate, e a Kim Kardashian. Então, são 2 pessoas e elas têm uma imagem que passam, é muito diferente, as mensagens que elas transmitem. O que vocês enxergam na Kate, o que vocês enxergam na Kim? Coloquem aqui para mim no chat, o que vocês veem? Tem diferença entre elas? Vocês percebem uma diferença? É algo assim notável ou não? Tem que prestar muita atenção para notar ali a diferença. Kate é muito elegante, Kim sexy, verdade, Mari? Muita diferença entre as duas. Perfeito, vamos colocando aqui no chat. A Kate é mais delicada, aqui já vejo mais sensualidade. Verdade, tá super certa a percepção de vocês aqui. E é por isso que eu quis trazer esses 2 exemplos. Por quê? Porque elas são 2 pessoas que têm o mesmo nível de exposição. Elas têm muito acesso a muita coisa, mas vocês percebem como elas usam a imagem de uma forma muito diferente? E é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre como que a gente está usando a nossa imagem ou como que a gente pode usar. A Kate, ela tem uma imagem que vai, né, o estilo dela vai muito ali mais para o clássico, para o elegante. Além de tudo, né, ela tem toda aquilo, porque eu não sei se vocês sabem, mas a etiqueta não tem só um tipo de etiqueta. Para as famílias reais, tem a etiqueta para a família real, que tem muitas coisas, muitos protocolos a serem seguidos. Não é a mesma etiqueta aqui que a gente vai aprender hoje. Então, ela tem tudo isso, né? E as princesas, quem é princesa e rainha, elas passam por esses aprendizados, esses ensinamentos, elas passam até por uma escola.
que chama Finishing School. Não sei se vocês já sabiam disso. Elas passam por isso para aprender mais sobre imagem, sobre comportamento, que na verdade elas vão estar representando todo um país. Então elas têm que ter essa diplomacia, elas têm que saber se comunicar muito bem, elas têm que se portar muito bem, porque qualquer coisa que elas façam vai sair na mídia e talvez vai estar muito mais atrelado à imagem do país do que delas. Então, elas precisam passar por todo esse refinamento. Mas quem conhece a história da Kate sabe que ela não era assim antes, né? Ela era uma pessoa comum, ela era normal, ela usava calça jeans, tinha aquela imagem, assim, toda mais casual. E ela passou por esse processo. Então, por isso que eu falo que a imagem, ela pode, né? Tanto a nossa postura, a elegância pode ser desenvolvida. E a Kim, ela já traz muito mais uma sensualidade para a imagem. Ela trabalha mais o estilo sensual. O que é o estilo sensual? Não confundam, por favor, o estilo sensual com vulgaridade. Então, a Kim, ela gosta dessa superexposição do corpo, ela gosta de decote, de fenda. Então, as duas, elas não têm certo e errado. Não existe isso. Eu sou a pessoa que sou muito contra quem fala, é regra, é isso, é aquilo. Não, existe o que faz sentido para a pessoa, para aquele momento. E elas vão comunicar passar mensagens diferentes. É muito do intuito delas, o que elas querem comunicar. Talvez a mensagem da Kim, ela quer exatamente isso que a gente comentou aqui, que vocês trouxeram no chat. Então, a Kim, ela quer ser mais essa mulher, sabe, que mostra bastante o corpo, bem poderosa. A Kate, ela já vai numa sutileza, numa delicadeza, mais no estilo clássico. Fez sentido para vocês? Mesmo com dinheiro, as pessoas podem trazer mensagens muito diferentes e que não é só sobre o dinheiro, é sobre comportamento, é sobre essência, trazer para a nossa imagem a nossa essência. E não tem aquilo de regra da internet que o que vale para uma vale para todas. Não, gente. É por isso que o meu trabalho ele é muito individualizado, muito personalizado, é escutando a história de cada pessoa, é entender com que cada pessoa trabalha e o que aquela pessoa precisa comunicar. Então, as duas, elas passam mensagens muito diferentes, mesmo tendo muito acesso e muito dinheiro. Porque a elegância não é sobre dinheiro, é sobre comportamento. E aí, para a gente começar aqui de vez a nossa aula, para a gente entrar aqui de cabeça nesse mundo, eu queria trazer para vocês, tudo que eu estou trazendo para vocês, eu não estou tirando da minha cabeça. É baseado em estudos, pesquisas. Então, quando a gente fala de imagem, a gente está falando de linguagem não verbal. O que é linguagem não verbal? É tudo aquilo que a gente comunica sem dizer uma palavra. Então, é a nossa postura, é a nossa imagem, é a nossa expressão facial. E isso, ela tem um impacto de 55% na percepção que as pessoas têm de nós. Já o nosso tom de voz, ele tem um impacto de 38%, e o que de fato a gente fala tem um impacto muito menor, somente 7%. Então, vocês entendem agora como é importante a gente trabalhar muito bem a nossa imagem, a nossa postura, a nossa expressão facial, o que a gente está comunicando. Muitas vezes a gente não tem a chance de falar com as pessoas. Hoje, na era digital, de redes sociais, a gente está muito ali em imagens, em vídeos, em segundos, 3 segundos, 7 segundos, a pessoa não gostou, próximo. Será que a pessoa vai ter chance de te conhecer de verdade? Será que a pessoa vai ter chance de ver teu currículo, tudo que você já fez, todas as suas experiências? Muitas vezes não. Muitas vezes ela só vai ver uma imagem. E às vezes a gente fica muito preso nas redes sociais e a gente esquece da vida real, que as pessoas também estão nos vendo na rua, no supermercado, na padaria. E a gente vai de qualquer jeito, né? A gente, tô aqui em casa, vou sair de qualquer jeito, já vou ali. E a gente esquece que muitas vezes as pessoas, os nossos clientes, as pessoas que a gente pode querer fazer networking, se conectar, elas podem frequentar os mesmos ambientes que a gente. Então, por isso, prestem muita atenção agora em como vocês vão sair de casa, aonde vocês estão indo, o que vocês querem comunicar, porque leva 7 segundos, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segundos para as pessoas tirarem uma impressão sobre a gente. É muito rápido. É muito rápido. O cérebro humano, ele está analisando tudo o tempo todo. Ele está analisando ali tudo. Está analisando cores, está analisando se gostei dessa pessoa ou não gostei.
Vocês já tiveram isso de olhar para uma pessoa muitas vezes e falar assim, meu santo bateu. Ou às vezes, não, meu santo não tá batendo. Já teve isso? Já aconteceu com vocês? E vocês olharem para uma pessoa e vocês, assim, se identificarem com ela na hora, assim, falar, nossa, gostei dela. Será que foi assim só porque do nada, né? Será que foi do nada? Ou será que foi algo que a gente está passando ali no inconsciente da pessoa? Muitas vezes a gente precisa prestar atenção nisso, a gente precisa entender o que a gente está comunicando. A gente tem que prestar mais atenção, respirar, pensar com calma e pensar, quem que eu vou encontrar hoje nesse ambiente? Que pessoas que eu vou encontrar? Com quem que eu vou me conectar? O que eu quero que elas pensem sobre mim? Será que, olha hoje, olha o que eu estou usando na minha imagem hoje. Eu escolhi um fundo verde, porque o verde traz calma, traz essa leveza, é uma cor muito confortável para os olhos. Então, o fundo aqui que eu escolhi tem um propósito. A cor do meu vestido tem um propósito. Eu escolhi o azul. E eu escolhi um tom de azul que é um pouco mais claro. Eu fiz o meu cabelo também, fiz maquiagem. Entendem como tudo tem um propósito? Para mim é muito especial esse momento que eu estou tendo aqui com vocês. Para mim é muito importante a presença de todos vocês aqui. Vocês não imaginam o quanto eu fico feliz de estar aqui com vocês. Então a gente precisa pensar nisso. Eu queria trazer isso para vocês. Eu queria trazer sobre cores. Eu queria causar impressões em vocês, impactos. E muitas vezes foi isso. Tem algumas pessoas que olharam aqui para mim e sentiram essa calma, essa leveza, gostaram do fundo, gostaram das cores, gostaram da luz. É isso, gente, é ser intencional. A gente precisa ser intencional para a gente conquistar nossos sonhos. Eu tenho certeza que vocês têm muitos sonhos, muitos objetivos aí na vida de vocês, que vocês querem conquistar, tô certa? Quem aqui tem um sonho, um objetivo que quer conquistar e que tem uma meta ali muito clara e que você quer conquistar isso? A imagem é um grande acelerador. Então, não estou dizendo que você nunca vai conquistar se você não tiver uma imagem. Você pode conquistar, você pode ser uma pessoa muito capaz, você pode ser uma pessoa incrível, mas a imagem vai ser um acelerador. Então, a imagem é aquilo que conecta, a nossa postura é aquilo que leva a gente de um ponto para o outro. Causa uma boa impressão, faz as pessoas quererem ficar perto da gente, faz as pessoas se conectarem. Então, a gente precisa ser intencional. Desculpa, eu tô com uma tosse faz uma semana já. E aí, a gente vai começar a falar agora sobre os 3 pilares da elegância. Então, o que é elegância? Por que vocês estão aqui? Me contem aqui no chat. Me contem aqui, por que vocês vieram para a aula? Será que não foi porque vocês querem ser mulheres mais elegantes? Todos os formulários, quem preencheu ali para mim hoje, eu fui lendo e todas. Obrigada, Carol. O Kleber me dando dicas aqui. Obrigada, Kleber. Eu tenho que realmente cuidar, é que eu tô viajando muito e tá uma loucura a minha vida. Mas aí a gente tem que parar às vezes, né, e se cuidar um pouquinho. Mas todo mundo que respondeu o formulário hoje falou que queria ser mulheres mais elegantes. E o que é elegância? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Ó, a Camila quer chegar igual a Alexandra. Muito elegante, quero aperfeiçoar a minha imagem. Perfeito, Gabi. Então, a elegância, ela nasce no encontro entre 3 pilares. Vocês viram ali o gráfico que eu trouxe, que tem comunicação, linguagem não verbal e o tom de voz. Então, é imagem, comunicação e etiqueta. A etiqueta é a forma que você vai chegar nos ambientes, mas também a forma que você dá sequência. Porque às vezes você causou uma super boa primeira impressão na sua imagem, mas você não teve um comportamento adequado. Você não trouxe assim você pode ter sido rude, você foi grosseira. E hoje na época de era de redes sociais, né, as pessoas acham que não tem outro ser humano atrás do celular, atrás do computador. As pessoas falam como se estivessem falando com robôs.
Então, existe uma pessoa, existe uma vida. Será que a gente está prestando atenção nisso quando a gente interage com outras pessoas nas redes sociais? E hoje a gente vai focar em dois temas, principalmente aqui hoje, que é a imagem e a etiqueta. Então, a comunicação é outro ponto super importante, mas que hoje a gente não vai focar nele, a gente vai focar nos outros dois pontos. Mas a elegância, ela está muito presente na forma que as pessoas nos veem, na nossa imagem, como a gente se expressa e principalmente como a gente se relaciona. Então, a gente precisa prestar atenção nesses três pontos. Sinto que tem uma postura muito robótica. Acredito que por ter estudado em colégio militar, quero ter mais leveza no andar, na postura, na fase da comunicação. Perfeito, Ellen. Quero me expressar melhor, falar com mais calma. Vamos falar disso, vamos falar de tudo isso. Fiquem aqui comigo até o final que vocês vão amar esse conteúdo. E eu não sei se vocês sabem, mas existem 7 estilos universais. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Os 7 estilos universais foi um estudo que foi feito pela Alice Parsons na década de 80. O que é isso? O que são os 7 estilos universais? Ela estudou o comportamento, como as pessoas se comportavam, agiam, o que elas usavam, que elementos que elas tinham na imagem delas durante alguns anos. E ela foi estudando, analisando e categorizando tudo isso. E ela chegou numa conclusão que existem 7 estilos universais. Por que todo mundo quer ser tão elegante? Um dos estilos que a Alice descobriu é o estilo elegante. Então, a gente vai focar nele aqui hoje, vou trazer mais sobre ele para vocês aprenderem sobre isso. Mas a gente tem o estilo casual, a gente tem o clássico, a gente tem o elegante, o romântico, o criativo, o sensual e o moderno. O que é o casual? O casual é aquilo. Depois da pandemia, vamos ver se vocês concordam comigo. Todo mundo foi muito para o casual. Calça jeans, sapato baixo, quer conforto, não quer nada que aperte, não quer nada que, né, de trabalho, não quer aquela roupa que tenha que passar, que tenha que lavar na mão. É praticidade. A palavra desse estilo é praticidade e é conforto. Então, não adianta se falar para uma pessoa que tem um estilo super casual para ela. Nossa, tá ali sempre fazendo um babyliss no cabelo, uma escova. Ela vai andar com o cabelo mais natural, ela não vai querer fazer isso. Não adianta você falar para ela colocar um salto, porque ela vai querer, se for usar salto, vai ser um salto bloco. Alguém se identifica com isso? Com esse estilo? Tem o estilo clássico, que é o que a gente falou ali muito da Kate, que é aquela pessoa que vai ter um guarda-roupa durável. A pessoa, ela vai ter peças em alfaiataria, ela vai ter aquelas peças que nunca saem de moda, aquelas peças assim que sempre parece que elas estão sempre atuais, sabe? Então ela vai usar cores ali um pouco mais das cores mais neutras, ela vai usar muito corte, linhas mais retas. As linhas mais retas trazem força para a nossa imagem. As linhas mais curvas, elas trazem mais acessibilidade. Então, a mulher, vamos pensar, vamos voltar no tempo. A mulher, ela não ia, né? Ela não trabalhava antigamente, ela era ensinada a ficar em casa, ter família, cuidar mais da casa e assim, ter todo esse cuidado com o lar. Mas a mulher, ela foi passando o tempo, ela queria entrar no mundo de trabalho, ela começou a se desenvolver, começou a estudar, entrou na faculdade, queria entrar no mundo de trabalho que era muito masculino. O que era esse mundo masculino? O que o homem usa? Blazer, gravata, linhas retas, sapato, né? Aquela coisa muito, cores mais sóbrias, assim, também. É muito difícil ver os homens. Claro que hoje tá muito mais, tá diferente, mas naquela época era muito as linhas mais retas, cores mais escuras. E a mulher queria entrar nesse meio. A mulher ela queria ser vista, ela queria entrar. E o que ela começou a usar? Ela começou a ir para essas roupas mais masculinas. Então, ela saiu dos vestidos, ela saiu das saias, começou a ir para as calças, Saint Laurent trouxe, né? O Yves Saint Laurent é um estilista super famoso que tem a marca. E ele trouxe mais, assim, o uso do terno, né? Da mulher usando blazer, da mulher usando calça. Então, isso vem, assim, muito para a mulher adentrar no mundo de trabalho, no mundo muito masculino. Então, quando a gente pensa nisso, nessas linhas mais retas, é para isso, para trazer mais força para a mulher e passar uma imponência na imagem. Então, agora vocês já sabem o que linhas retas comunicam, o que linhas
né, mais suaves, ali, linhas mais curvas comunicam. E vocês podem usar isso no dia a dia de vocês, quando vocês quiserem trazer mais leveza, mais sutileza, ou passar mais imponência. Já o estilo romântico é aquela pessoa que gosta de detalhes, é aquela pessoa que gosta de. Eu até falei no vídeo da Alexandra que ela tem uma essência ali que ela vai para o romântico, porque ela gosta de usar umas coisas com babado, com uma aplicação. Ela também estudou história da arte, então ela traz os cortes, as cores muito atrelados, assim, né, para a imagem dela. Ela tenta trazer aquilo que ela estudou, que ela faz para a imagem também. Mas é aquilo de trazer delicadeza, de trazer sutileza, aquela mulher que abraça, aquela mulher que acolhe, sabe? Que tem as linhas mais curvas. Ela vai usar estampas mais florais. Ela vai usar um brinco de coração. Ah, hoje meu brinco é de coração. Então, mas não precisa ser aquela coisa delicadinha, sabe? Pode ser uma coisa maior, mais imponente, mas você traz a tua essência para a tua imagem. Você vai trazendo isso aos poucos. Então, é isso, a gente precisa entender qual que é a nossa essência. Todas nós temos uma essência e está dentro de um desses estilos. Claro que esse estudo ele foi feito e categorizado na década de 80. A gente já passou por muitas mudanças sociais, mudança depois da pandemia. Então, hoje a gente não tem um estilo só, né? A gente mistura muitos dos estilos. Mas o romântico é aquilo da mulher ser delicada, dela usar as estampas florais, brinquinho, borboletinha, coisas, né, muito delicadas, muito sutis. Se ela usa uma camisa, vai ter um botão diferente, vai ter algo que acolhe ali na imagem dela. Já o estilo criativo é aquela pessoa que ela ousa, que ela cria, que ela não tem regra, que ela não vai usar círculo cromático para combinar cores, ela vai fazer da cabeça dela, da essência dela. Ela vai usar a roupa da avó com uma roupa super moderna, com uma peça super moderna. Ela não precisa pedir autorização para ninguém, ela simplesmente vai e faz acontecer. Alguém já está se identificando com os estilos aqui? Vão colocando aqui no chat, não esqueçam dos acordeis, hein? Se alguém está pegando alguns insights poderosos, vão colocando aqui. Mas o estilo criativo é aquilo da autenticidade, daquela pessoa que ela não pede permissão, ela cria, ela ousa, ela traz muito também para quem trabalha com áreas criativas, o estilo criativo, ele é inteligente a gente usar. Mesmo que não seja a tua essência, é legal trazer alguns desses elementos para a tua imagem. Porque a gente precisa chegar e causar aquele impacto que a gente falou, que é o 58% de impacto ali, né, que a gente causa na nossa imagem. Então, a gente precisa causar isso nas pessoas. Como que as pessoas podem decifrar o que a gente faz, o que a gente, né, o que a gente quer que elas sintam na nossa imagem? Então, o estilo criativo traz muito isso. Já o sensual, que é o estilo lá que a Kim trabalha muito, então não tem nada a ver com vulgaridade. Existem regras para a gente sair, né? Não ser vulgar, a gente ficar no sensual e não ir para o vulgar. A Alexandra também usa muito dessa parte da sensualidade na imagem dela. Ela tem vários elementos que ela usa para trazer essa sensualidade, para trazer mais esse estilo mulherão. Então, ela traz essa sensualidade, ela usa decotes, ela usa fenda, pele à mostra. Ela gosta daquilo que marca o corpo, sabe? Que mostra o corpo da mulher, que faz aquele delineamento no corpo, aquela pessoa que chega no ambiente, ela chama atenção. Não tem como a gente não olhar para ela. Vocês concordam que se a Kim chegasse, não tem como, independente de ser a Kim, né? Se ela chegasse e a gente nem soubesse quem ela era, vocês iam ter um impacto com a imagem dela também. Ela é um mulherão. Ela chega nos ambientes, ela causa esse impacto. Então, o estilo sensual, ele vem disso de atrair os olhares, cativar. Então, a gente também pode usar elementos do sensual para nossa imagem para atrair esses olhares. E tem o estilo moderno. O estilo moderno é aquela pessoa que causa uma super força, assim, um distanciamento, um impacto na imagem. Ela usa muito contraste de cores. O que é contraste? Contraste é a diferença das cores, então branco e preto, cores bem claras com bem escuras. Ela usa isso, ela usa ela traz também assimetrias, sabe aquelas peças assimétricas, volumes. Então aqui na blusa, até que eu coloquei do estilo moderno, olha como tem um volume na manga. Ela usa o branco e o preto, ela usa coturno, ela usa cinto mais imponente. Por quê? Porque ela está usando elementos
maiores, que causam distanciamento. Ela usa aquele óculos de sol gigantesco, preto, sabe, que causa impacto. Então, esses são os elementos, alguns elementos dos estilos. Fez sentido aí para vocês? Teve alguns insights aí? Conseguiram identificar seu estilo? Acordei, que bom, Gabi. Que bom, ficou super feliz. Ó, a Carol se identificou ali no casual, romântico e elegante. Muito bom, muito bom. E é isso, gente. Existem, né, todos esses elementos que a gente pode usar na nossa imagem. A gente precisa ser mais estratégico, a gente precisa olhar mais para isso, conhecer o nosso estilo, a nossa essência. E aí temos o estilo elegante, que é o que todas nós queremos, né? Então, não é necessariamente esse estilo. É o que esse estilo passa que a gente quer. E o que o estilo elegante transmite? Ele transmite status, ele transmite sofisticação, prosperidade. Quem aqui não quer ser uma mulher próspera? Quem aqui não quer chegar num ambiente e as pessoas falarem, nossa, que mulher, né? Que mulher, ela tá ali, ela passa um sucesso, ela passa uma prosperidade, aquela coisa de, sabe, assim, de admiração mesmo. Então, por isso que muitas das minhas clientes chegam para mim e falam, Nath, eu quero ser mais elegante. Mas não necessariamente é o estilo elegante, é o que ela quer transmitir. E aí, será que só esse estilo transmite a elegância? Será que todos os outros que eu comentei antes não transmitem? Não tem nada a ver com isso. Então, aqui no estilo elegante, é aquela pessoa que escolhe com cuidado, é aquela pessoa que seleciona, que ela não sai de qualquer jeito de casa, ela tem um visual, assim, impecável. Gente, eu tinha uma amiga na faculdade que ela tem muito esse estilo, e eu só fui entender isso depois que eu comecei a trabalhar com isso. Porque a gente, às vezes, combinava de fazer alguma coisa, de sair, e ela falava assim, não vou. Do nada, assim. Na hora de sair, ela falava, não vou mais. Deu por quê? Ela, não deu tempo de fazer minha unha. Não consegui fazer chapinha no meu cabelo. E eu falava assim, como assim você não vai porque você não fez a unha? Ninguém vai olhar para tua mão. Mas é aquela pessoa que ela precisa, assim, ela precisa estar impecável, o cabelo dela precisa estar, sabe, certinho, ou precisa estar escovado, ou precisa estar. Ela gosta de um salto, ela ama um salto, ela ama um salto fino. Para ela, assim, estar no salto é ela se sentir ela. É ela se sentir assim que ela tá, agora eu tô confortável. O conforto dela é isso. Ela estar bem arrumada, ela cuidar das roupas que ela usa, ela tá com a unha ali, né, em dia, não tá com aquele esmalte pela metade, porque o esmalte pela metade, o que que ele comunica? Então a gente tem que cuidar com isso. Às vezes são alguns detalhes muito sutis na nossa imagem que estão passando mensagens incoerentes. Então, vamos cuidar dos detalhes? Vamos cuidar a partir de hoje desses detalhes? Vamos cuidar da nossa unha? Vamos cuidar. Não estou falando para vocês irem no salão, não estou falando para vocês gastarem fortuna com isso. Eu estou falando para aquele cuidado básico, sabe? Aquela coisa de você tirar o esmalte quando começou a sair, de você, sabe, dar uma escovada no cabelo. Ah, não tá muito legal. Não sair de casa com o cabelo super sujo, ir pro trabalho com o cabelo super sujo. Eu sei que as mães, né, quando o bebê tá pequeno, assim, é muito difícil você conseguir ter essa rotina e conseguir se cuidar. Eu sei que isso é muito difícil. Mas, assim, quando a gente já tá trabalhando, que a gente já não tá mais nessa fase, será que a gente não pode passar um shampoozinho seco? Será que leva muito tempo passar um shampoozinho seco no cabelo, passar uma escova, um secador e dar uma ajustada? Passar um perfume, um batom, quanto tempo será que leva pra gente? Talvez a gente tá no trânsito, dirigindo, tá com o batomzinho na bolsa, parou, fechou o sinal, passa o batom. Então, muitas vezes a gente acha que é muito complexo, que é difícil, mas na verdade a gente pode facilitar essa vida. A gente pode facilitar a nossa rotina. A nossa rotina tem que ter isso, a gente tem que ter um objetivo. Aonde que eu quero chegar? Enquanto a gente não tem um objetivo, enquanto a gente não sabe o que você quer transmitir, com quem você quer se comunicar, qualquer coisa serve. A partir do momento, e hoje eu espero que vocês saiam dessa aula com vários pontos, viu? Com várias coisas para implementar aí. Oh, que legal, Malu. Você vai entrar na faculdade, quer aumentar network, então a imagem aí é a ponte entre tudo isso. Às vezes eu sou assim, Nath, amo um salto.
Então a Bárbara já se identificou ali com o estilo elegante. A Laura quer saber se tem como passar essa imagem mesmo sendo adolescente. Claro que tem. Então, todos esses pontos que eu estou falando para vocês, de cuidado, cuidado com as peças, cuidado com a unha, cuidado com o cabelo, cuidado com o que você usa, escolher as cores de forma certa, escolher ali esses elementos. E qualquer pessoa pode passar pela consultoria, né? Pode passar por ter esse conhecimento e usar. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tenho 1,60 m. Eu sou baixinha. Então, eu sempre fui pequena, estrutura pequena. E o maior ponto para mim era meu corpo. Porque como eu sou pequena, as pessoas às vezes não, assim, elas me olhavam e, sabe, desmereciam por eu ser pequena, por eu ser baixinha. Então, eu tenho, assim, o rosto, os traços mais leves. Então, isso também faz as pessoas verem um pouco mais de acessibilidade. Mas aquilo me incomodava muito. O meu corpo me incomodava. Então, enquanto eu não aprendi, e eu demorei muito tempo para aprender, eu levei muitos anos, vocês não precisam levar todos os anos que eu levei. Vocês podem aprender isso antes, vocês podem, sabe, já usar isso na imagem de vocês. Existem peças que trazem mais volume, então muitas vezes tem partes do nosso corpo, ai, Nath, eu não tenho seio. Tem peças que vão trazer mais volume para o seio, tem peças que vão trazer menos, tem peças que vão trazer mais volume para o quadril, tem peças que vão fazer você parecer mais alta, mais baixa. Tudo tem jeito. Só que eu não tinha esse conhecimento quando eu era adolescente. Então eu não cuidava disso, eu não olhava para isso. E aí eu sempre me diminuía. Então minha autoestima não era boa. Eu sempre me comparava com outras mulheres. Eu olhava assim e sempre achava que elas eram mais do que eu. Então isso minava a minha autoestima, isso minava a minha confiança. Isso muitas vezes fazia eu olhar no espelho e não gostar do que eu via. Então, isso por muitos anos foi. Eu precisei trabalhar muito isso em mim. Muito, muito, muito. Mas foi quando eu desbloqueei esse conhecimento da imagem, foi quando eu olhei mais para mim com mais carinho, mais cuidado, quando eu descobri as cores que me valorizavam com a coloração pessoal, foi quando eu fiz todo esse processo que eu entendi que eu passei muitos anos ali brigando com o meu corpo, não era culpa do meu corpo. Eram só as roupas que eu estava usando que não me valorizavam. Então, a gente não precisa passar por isso. A gente pode trazer essa elegância, esse refinamento na nossa imagem, esse autocuidado, esse carinho pela gente mesma, porque imagem, o que a gente mostra para os outros, é como a gente se trata. Como que está a imagem de vocês? É como a gente tem se tratado. Será que vocês têm se tratado com carinho, dedicado um tempo para vocês mesmas? E isso faz a gente se sentir mais confiantes, com mais autoestima. Quando eu comecei a olhar para mais para mim e parar de me diminuir tanto, parar de brigar tanto com o meu corpo, parar de achar que eu nunca ia ser, sabe, assim, sempre que os outros iam ser mais do que eu por causa do meu corpo, ou por causa de, né, de eu ser baixinha, pequena. Gente, eu vou passar uma vida inteira brigando comigo, com o meu corpo que está me acompanhando. Não, eu tenho recursos, né? A imagem pode fazer isso, as peças que você usa podem fazer isso por você. E aí, Laura, então você pode usar esses elementos na tua imagem, você pode trabalhar mais isso, você pode descobrir o que realmente valoriza aí no teu corpo, para você ter essa imagem mais elegante e você ter mais autoestima. Porque como as pessoas nos percebem, é a forma que a gente se trata e a forma que a gente sai de casa. Se a gente sai autoconfiante de casa, meu Deus, não tem gente que vai colocar a gente para baixo. Pode falar o que quiser da gente, a gente tá se sentindo bonita, ixi, fala o que se quiser, eu tô bem aqui comigo. Então a gente precisa trabalhar muito isso. E a Camila falou, o negócio é quando você é cacheada. Concordo com você, Camila, é um pouquinho difícil. Então, tudo na nossa imagem, gente, meu sonho era ter cabelo enrolado, tanto que eu faço babyliss aqui, ó, eu fico fazendo, porque eu acho lindo, eu acho maravilhoso. E assim, tem muita gente que fala na internet que cabelo cacheado, ai, não é elegante. Pelo amor de Deus, não escutem isso. Não escutem. Existem, né? O cabelo que vocês têm é aquilo que mais valoriza vocês. Então, acolham o cabelo de vocês. Eu até fiz um vídeo uma vez que eu brigava muito com o meu cabelo, porque meu cabelo, gente, ele é muito grosso, eu tenho muito cabelo. E ele armava, quando eu ia pra escola, sabe aquela coisa das meninas com muita chapinha, aquele cabelo escorrido, e o meu cabelo armadão, assim.
E eu brigava. Nossa, a minha mãe não tá aqui na aula hoje, mas ela ia confirmar aqui para vocês, porque ela tentava fazer escova no meu cabelo e eu brigava com o meu cabelo. Gente, enquanto você fica brigando com o cabelo, enquanto você fica brigando com o corpo, não dá certo, não dá certo, a vida não flui, a gente não tem assim gratidão por aquilo que a gente tem, e a gente precisa ter isso para a vida fluir. Então, não achem que o cabelo cacheado não passa elegância, por favor. Existem vários penteados que a gente consegue fazer, existe Pinterest, YouTube que vocês podem olhar, ver coisas que vocês podem fazer. Olhem isso, sabe? Mas se acolham, olhem para vocês com carinho. Olhem, de verdade, estou falando do meu coração aqui. Só quando eu me olhei com carinho, quando eu me cuidei, quando eu tive mais amor por mim mesma, foi que minha vida começou a andar e começou a fluir. Porque quando eu me olhei com amor e com carinho, veio autoestima, veio segurança, veio autoconfiança. E eu acredito que é tudo isso que vocês querem trazer aqui para a imagem de vocês. Um bom ponto é ser elegante, também é ser organizado, porque se meu armário e acessórios estão organizados, tudo vai influenciar na hora de se arrumar. Perfeito, perfeito. Então a gente tem que ter a nossa vida organizada, a nossa imagem organizada, nosso armário organizado. Então a gente precisa ter isso. Camila, você consegue sim, tá? Você consegue ser muito elegante com o cabelo que você tem, não pense nisso. No começo eu ficava bem insegura, passei pela transição capilar, mas agora eu uso ele como meu principal acessório. O cacheado está em alta, divas. Verdade, Ellen, isso aí. Usem e abusem do cabelo de vocês. Se olhem com carinho, procurem vídeos, procure pessoas para você seguir que tem um cabelo parecido com o teu, que ela pode ensinar coisas que você pode se inspirar, salvar inspirações. Só quando vocês tiverem esse amor por vocês, esse carinho com vocês, que a vida vai fluir. E voltando aqui, né, para nossa imagem elegante, então, esse estilo, ele usa, tem tudo de qualidade, então ele usa seda, ele usa crepe, ele usa pele, sabe aquelas mulheres com casaco de pele, cachemir, cores neutras, tom sobre tom, não é aquela pessoa que gosta, assim, de combinar cores, roxo e amarelo, ela gosta mais das cores neutras, mas não quer dizer que a pessoa não pode ser elegante usando combinação de cores. Então, não é só o estilo elegante que passa elegância. Se acolham, acolham seu estilo, acolham sua essência, que tem como a gente ser elegante sendo quem a gente é, tendo cabelo cacheado, tendo cabelo liso, tendo cabelo armado, tendo cabelo. Gente, é isso, a gente precisa se acolher. Então, vamos olhar, a nossa imagem, ela é um somatório de elementos, não é só a roupa que a gente usa. É nosso cabelo, é o corte da peça, é o tecido, é o sapato, é a bolsa, os acessórios comunicam, a unha comunica, tudo comunica. Vamos usar todos os recursos que a gente tem a partir de hoje. Às vezes a gente tá com o cabelo sempre igual, por que não fazer algo diferente? Fazer um rabo, um coque, prender, fazer, né? Às vezes, quem tem cabelo enrolado, alisar, quem tem cabelo liso, encaracolar, sabe? A gente mudar um pouco e a gente ver como que a gente se sente melhor. Que isso que vai fazer a gente ter autoestima e ter autoconfiança. É a gente olhar para todos esses pontos. O que eu posso colocar mais na minha imagem hoje? O que eu posso trazer? Que outro elemento está faltando aqui? E agora eu queria fazer um exemplo prático com vocês. Vocês topam? Tem alguma arquiteta aqui na aula hoje? Coloque aqui no grupo se tem alguma arquiteta aqui. E eu trouxe um exemplo para vocês, imaginando uma arquiteta que trabalha com projetos modernos, criativos, autorais, e ela tem um diferencial, porque todas nós temos um diferencial, basta a gente saber enxergar ali qual que é o nosso. Mas é entregar, assim, fazer uma entrega, fazer aquilo mais do que uma casa, né? É olhar além do óbvio. Ela entrega experiências visuais. Agora pense, como que ela pode trazer isso para a imagem dela, essa modernidade, essa criatividade? Como que vocês trariam isso? E eu vou trazer dois exemplos aqui. Qual dos dois vocês acham que traz mais isso, que comunica, que você poderia ver ela ali, você já sabe mais ou menos com o que ela trabalha, o estilo dela? Porque existem muitas linhas dentro da arquitetura. Tem a linha mais moderna, mais clássica, então a gente também pode trabalhar isso, o nosso estilo, né, a linha que a gente trabalha na nossa imagem. Então, qual das duas vocês escolheriam? Um ou dois? Um, dois. Ó, essa é a dois. E essa é a um. Qual das duas vocês escolheriam? Que tem mais a ver?
Temos alguma arquiteta aqui na aula? Ó, a Maria escolheu um, Marley um. Se eu quisesse algo mais moderno e criativo, eu escolheria. Eu escolheria algo mais 2, mas se quisesse algo mais clássico, 1, perfeito. A 2 está mais criativa. Vocês viram como vocês nem conhecem a pessoa, só com a descrição e com a imagem dela a gente já conectou? Por quê? Porque elas usam elementos na imagem dela que comunica isso. Então, elas estão usando a segunda, ela traz mais essa modernidade, combinação de cores, então ela combina azul, branco, laranja na imagem dela. Ela traz uma estampa, figuras geométricas. Então, ela está usando muitos elementos ali da modernidade, né? Do estilo moderno para trazer essa comunicação para a imagem dela. Já a primeira, ela tem uma comunicação um pouco mais clássica. A 2 passa mais autenticidade, perfeito, mas assim, depende muito da essência da pessoa, quem ela é, o que ela quer comunicar. E quem que é o público que ela quer atingir também. Mas a gente precisa trazer isso para a nossa imagem. Ficou mais claro como tem como trazer elegância, mesmo no estilo moderno, no estilo clássico, no estilo romântico, em todos os estilos, até no sensual, que as pessoas acham que não tem, todos têm como trazer elegância. A elegância, ela é algo que a gente constrói. Fez sentido para vocês esse exercício? Gostaram desse exercício prático? Ficou mais claro, assim, eu gosto de trazer imagens, né? Eu trabalho muito com a imagem, então, para mim, trazer exemplos práticos é o que faz diferença. E aí, o que é a imagem de verdade, né? Não é só o que a gente veste, é a nossa postura, é o tom de voz, é a energia, é a roupa, é a maquiagem, porque é aquilo que eu estava falando para vocês e compartilhando da minha história, né? A autoestima, ela vem de dentro. É algo que a gente tem que vir, a gente tem que trazer isso, a gente tem que se sentir bem. Primeiro de tudo, a gente tem que estar se sentindo bem. A gente tem que estar se sentindo sou eu mesma, não é um personagem, sabe? Porque na internet hoje tem muita regra, pode, não pode, é isso, é aquilo, use preto, use blazer, use batom vermelho, use o salto fino. Será que tem a ver com a gente, com a nossa essência? Será que quando você sair de casa se sentindo um personagem, será que você vai sair se sentindo bem, sendo você mesma? E eu não tô falando assim, ai, Nath, eu me sinto bem saindo de pijama de casa. Talvez não vai ser tão coerente, não vai trazer a elegância que você quer para a tua imagem. A gente precisa, né, pensar sobre isso. Mas a gente precisa entender que a imagem não é futilidade. Ela é um autocuidado e vai desencadear na gente muitas coisas. Vai trazer autoestima, vai trazer segurança, vai trazer bem-estar, vai fazer a gente se comportar, vai fazer a gente, ó, caminhar olhando para cima, não olhando para o chão, vai fazer a gente se verdadeiramente ali se sentir elegante, se sentir a gente mesma. E aí, eu fiquei 2 semanas em Nova York fazendo um curso de etiqueta e eu quero compartilhar os maiores ensinamentos que eu tive lá com vocês. Mas para mim, para a gente começar esse ponto da etiqueta, para mim, a frase que mais ressoa com a etiqueta é que a etiqueta ela vem para a gente se sentir bem e para a gente fazer os outros se sentirem bem com a nossa presença. Então, não é aquilo sobre regras rígidas, não é aquilo pode ou não pode, mas é a gente estar se sentindo bem. E por que eu fui buscar fazer curso de etiqueta, sendo que eu trabalho com imagem? Por que eu fui buscar isso? Por que eu fui estudar? Porque, como eu comentei com vocês, eu não era uma pessoa que tinha tanta autoestima. Eu não era uma pessoa que me sentia elegante. Eu não era uma pessoa que ia em todos os convites que eu recebia. Eu deixava muita coisa, eu deixava de ir em muitos lugares porque eu não me sentia confiante. Vocês já deixaram de ir em algum lugar e receberam algum convite que vocês falaram, ai, esse lugar é chique demais, ai, não sei o que vestir, ai, não sei como me comportar nesse lugar. Já deixaram algum convite? Às vezes vocês perderam uma super oportunidade de networking, de conhecer pessoas interessantes, de se conectar, de fazer negócios, né? A gente também usa a nossa imagem para fechar negócios, para atrair clientes. Então, eu busquei isso para eu me sentir bem, para eu me sentir mais, sabe, assim, me sentir bem comigo mesma, me sentir bem e falar assim, tá tudo bem, eu sei me comportar nesses lugares, eu sei o que fazer, eu sei como agir. Não é para eu ser perfeita, não é assim, ah, ela é perfeita, quem sabe a etiqueta não erra. Não é isso, gente. Todo mundo comete erro, nós somos seres humanos. E muitas vezes eu posso trazer pontos aqui para vocês que vocês vão falar assim, nossa, Nath, mas isso é tão simples. Mas a gente esquece do básico. E o básico precisa ser dito.
né? Aquele óbvio, o óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes a gente esquece. Então, a etiqueta é muito mais sobre gentileza, adequação, presença, energia, né? A gente olhar a nossa postura, como a gente está saindo de casa, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Vamos fazer um exercício agora? Comigo? Todas vocês aí? Parem o que vocês estão fazendo. Se vocês estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo, vocês vão focar aqui no exercício agora comigo. E agora vocês vão fazer duas posturas. Então, a primeira, eu quero que vocês coloquem os ombros para baixo, caiam aqui, façam uma, sabe, careta, tristeza, sabe, raiva, façam, olhem para baixo e fiquem assim, sabe, contraindo realmente todo o corpo. Fiquem um minutinho só nessa postura, olha para baixo, fica nessa energia, fecha a cara como se você estivesse brava com alguma coisa. Aquilo não te fez bem, você tá assim para baixo, o ombro caído. Fiquem nessa postura. Fiquem aí só um segundinho. Fechem o olho, fiquem, sabe, se conectem com essa energia. Cai o ombro, olha para baixo, fecha o rosto. Perfeito. Agora, respirem, voltem aqui comigo. Respira, puxa o ar, ombro para trás e para baixo. Levanta o queixo. E agora vocês vão colocar a mão na cintura, na postura da Mulher Maravilha. Já viram a postura da Mulher Maravilha? Que ela fica assim, ó, queixo sempre para frente, olhando para o horizonte. Postura da Mulher Maravilha. Mão aqui na cintura, peito aberto. Agora olhem, deem um leve sorriso. Vocês têm 1 milhão na conta de vocês que acabou de cair no Pix. Acabou de cair. Notificação no celular de vocês. Acabou de cair no Pix 1 milhão. E aí? Como que tá? Ó, ombro para trás e para baixo, respira, olha para frente. Sorriso. Vocês percebem a diferença das energias? E como que vocês estão no dia a dia? Será que vocês estão trabalhando assim? Caída na cadeira? Assim? Falando para dentro? Sem, né? Ombros caídos? Cara, ai, aquela cara de que tá tudo ruim na tua vida, que não tem nada dando certo. Gente, as pessoas estão nos observando o tempo todo. Às vezes, um simples gesto, né, uma simples postura, vai mudar completamente a forma que as pessoas te enxergam. Então, a gente pode usar isso ao nosso favor. Então, ajustem a postura, olhem para frente, sorriam, né? Muitas vezes no nosso trabalho a gente tem regras, a gente tem que usar uniforme, mas a gente pode usar a nossa postura, a gente pode usar a nossa imagem, a gente pode usar outros elementos. E aí, eu quero começar trazendo aqui para vocês alguns pontos de etiqueta e agora eu quero que vocês participem, mandem bastante insights no chat, eu quero ver vários acordéis aqui e logo, logo a gente já vai encerrar a aula. Fiquem aqui comigo até o final, porque vai ter surpresa, vai ter muita coisa boa. E etiqueta, gente, muitas vezes a gente esquece, né, da educação. Então, a gente não usa palavras que demonstram a nossa educação. A gente não dá bom dia, a gente não fala obrigado, a gente não fala por favor, a gente não pede desculpa, a gente não pede com licença. A gente esquece disso. E no meio digital é pior ainda, porque as pessoas, como eu falei para vocês, elas acham que é um robô do outro lado. Então, você tá mandando mensagem para ela, ela fala assim, você fala, bom dia, tudo bem? Você é super feliz, empolgada, a pessoa responde assim, sim. Vocês entendem como você já passou uma mensagem só com a tua mensagem? Ou você vai perguntar o preço para algum produto, serviço que você se interessou, você manda assim, quanto custa? A pessoa não pensa assim, tem uma outra pessoa do lado que vai me atender, então, bom dia, tudo bem? Eu me interessei por tal produto, eu gostaria de saber quanto custa. Vocês percebem a diferença na educação, nas palavras e como é simples? E muitas vezes a gente não usa no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente esquece de ter essa elegância, essa etiqueta em casa, com as pessoas que mais convivem com a gente. Quem aqui é casado? Quem é casado, noivo, namorado, né? Quem tem aí um companheiro, uma companheira? E muitas vezes a gente esquece, até com os nossos filhos. Gente, é muito legal vocês aprenderem isso, porque vocês podem até ensinar para os filhos de vocês, porque isso pode vir de casa, essa educação. Então, muitas vezes a gente pede, pega um copo de água para mim.
Não fala assim, pega um copo de água para mim, por favor. Aí a pessoa vai, te traz o copo de água, você fala, não fala nada, né? Você nem agradece. Você nem fala, obrigada, amor, obrigada por ter trazido o copo de água para mim. Ou para o filho, né? Obrigada, filho, obrigada, filho. A gente não faz isso, a gente esquece. Às vezes uma pessoa segura ali o elevador pra gente. Muitas vezes hoje, né, a gente tá no mundo que a pessoa vai e aperta o botão para fechar a porta para não ter que subir no elevador com a gente. Então, a pessoa segurou, você nem fala, muito obrigada. Ou só faz, né, com a cabeça, dá um leve sorriso. Muitas vezes a gente está no trânsito, a pessoa parou o carro para você atravessar a rua. Ela não vai escutar você falar, mas você pode fazer com a cabeça, você pode dar um sorriso, você pode fazer algo ali com as suas mãos. A gente esquece disso. Vamos sair dessa aula fazendo mais isso a partir de amanhã? Vamos lembrar e olhar para as pessoas da nossa casa, ter essa etiqueta. Quando a gente for almoçar, jantar, vamos deixar o celular de lado. É muita falta de educação e muito respeito se vocês estiverem com pessoas e ficar no celular o tempo todo. Muitas vezes a gente não olha nos olhos das pessoas. E só de você olhar, de você ter educação, você já é uma pessoa muito diferente da maioria das pessoas que existem hoje. Então, quando você for cumprimentar alguém, cumprimenta, dá bom dia, olha nos olhos da pessoa, dá um leve sorriso, faz isso ao mesmo tempo. Vocês vão ver como as pessoas vão ver que vocês têm um diferencial, vão achar vocês diferentes. A forma como você trata aquelas pessoas que elas não têm nada para te oferecer, por exemplo, um recepcionista, um motorista, um estagiário no teu trabalho, um garçom, a forma que você trata essas pessoas diz tudo sobre você. Porque tem gente que só trata bem quem tem algo para oferecer, né? Super educada, super gentil, porque a pessoa pode me levar, pode me indicar uma cliente, ela tem um negócio super legal, quero me conectar com ela, ela tem dinheiro. Mas e com as pessoas que não têm nada para, né, talvez ali para nos oferecer? Você está sendo gentil? Você está sendo educado? Muitas vezes as pessoas estão numa mesa do lado e elas estão vendo o teu comportamento. Muitas vezes o teu comportamento dentro de casa, o teu vizinho escuta. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Outro ponto bem interessante. Gente, coloca os acordeis aqui, hein? Por favor. Outro ponto que me chamou muita atenção e que eu aprendi nesse curso, e que eu aprendi também no meu curso de oratória, é que a gente precisa ser mais interessado do que ser interessante. Vocês entendem o sentido dessa frase? Mais interessado do que interessante. Então você tá lá com uma pessoa e você fica o tempo todo falando de você. Você quer se mostrar interessante, você quer que as pessoas achem que você é interessante o tempo inteiro. Você fica falando de você, de você, de você, de você, de você. Mas você precisa ser mais interessado. Muitas vezes a gente tá, né, num grupo de amigos, assim, e tem pessoas que você fala assim, ai, oi, você tá conhecendo a pessoa, oi, tudo bem? Fica ali conversando, você fala, com o que você trabalha? Daí a pessoa vai e responde, ela muitas vezes só fica falando dela, e ela nem pergunta assim, e você? Ela não tem, né, as pessoas não perguntam nem, e você? Então você não se demonstra interessado na pessoa. Pessoas que se mostram interessadas nas outras, elas vão ter, sabe, assim, aquela admiração. Elas vão lembrar de vocês. Então, toda vez que vocês estiverem numa conversa, se interessem de verdade pela pessoa, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela, né? Isso é muito importante, porque a gente só querer falar da gente se torna um bate-papo cansativo, é chato. É chato, é muito chato conviver com essas pessoas. E muitas vezes elas não vão nem querer conversar mais com você, porque você só fala de você. Então, se tornem mais interessadas nas pessoas, perguntem sobre ela, até se você estiver fazendo uma venda. Você sabia que a chance de você fechar uma venda é muito maior quando você faz perguntas? Quando você conhece de verdade o teu cliente? Então, quanto mais perguntas você faz, mais você conhece ele, mais ele vai se sentir à vontade com você na conversa, mais chance você tem de fechar um negócio. Teve insights aí nesse ponto? Gente, segurar a porta, esperar, oferecer lugar. Tá vindo uma pessoa, você tá vendo que ela tá chegando no elevador, você vai e fecha. Segura a porta, segura ali a porta, segura com gentileza, né? Oferece um lugar, muitas vezes tem idosos, a gente senta ali no lugar que o idoso poderia estar sentado. Muitas vezes a gente não tem respeito com as pessoas mais velhas, a gente não tem educação. Então, isso é muito importante.
Isso mostra um diferencial ali para vocês, no comportamento de vocês. Isso é comportamento. A imagem chega, ela chama atenção, mas é teu comportamento que vai fazer a pessoa querer ficar ali com você. Vocês podem ter sido atraídas pelo meu vídeo, pelo meu Instagram, pela minha. Mas será que se eu for uma pessoa que não quer ajudar vocês, que não quer contribuir, que só quero falar de mim mesma, que não sou educada, que vocês me mandam uma mensagem, eu não sou educada, será que vocês vão querer continuar me seguindo? Será que vocês vão querer entrar em outra aula minha? Então, sejam mais interessadas, sejam educadas, demonstrem respeito pelas pessoas mais velhas, sejam pontuais. Muitas vezes a gente esquece isso, né? Tem pessoas que acham legal, que dão risada disso, né? Ah, eu tô sempre atrasada. Ah, eu sou atrasada. Mas e aí? Você deixou outra pessoa esperando. É educado deixar uma outra pessoa esperando? Muitas vezes a gente vai ficar preso no trânsito, a gente vai acontecer o imprevisto, é normal isso acontecer. Mas a gente pode fazer o quê? Mandar uma mensagem avisando, ser educada, pedir desculpa. Então aí entra o nosso comportamento. Tanto que eu comecei a aula hoje, 8 horas em ponto, para valorizar quem já estava aqui. Teve gente que entrou 7h50. E aí, se eu demoro para começar a aula, será que a pessoa vai querer, vai ficar esperando, esperando, esperando? Talvez ela até saia da minha aula. Então, a gente precisa ser pontual. No nosso trabalho, isso mostra que a gente tem respeito, a gente tem consideração, a gente leva aquele trabalho a sério. E a gente mostra muito o nosso respeito por todas as pessoas para não deixar elas esperando pela gente. Faz sentido? E aí, eu até quero compartilhar aqui com vocês. Agora eu quero compartilhar com vocês. Me avisem se vocês estão vendo. Vocês estão vendo meu Insta? Aqui na tela, coloquem aqui para mim. Mandem um joinha, mandem um sim. Estão vendo? Eu queria mostrar para vocês agora um vídeo que eu gravei com o meu noivo, para vocês entenderem que é um ponto sobre etiqueta. Então, esse vídeo, ele vai explicar, né, a mulher, ela não anda do lado esquerdo do homem, ela anda do lado direito. Me avisem se vocês estão conseguindo ver. Então, a mulher, gente, ela anda do lado direito do homem, em ocasiões formais. Como eu falei para vocês, tem mais um tipo de etiqueta, mas vocês, em eventos formais, vocês sempre vão estar à direita do homem. E por que isso? Porque o homem a direita é o lugar de prestígio. Então, a sua direita é o lugar de prestígio. Até se você for recepcionar pessoas em casas, for num cliente, a sua direita é um lugar de prestígio. Então, quando o homem, né, quando a mulher está à direita do homem, ele está dando um lugar de prestígio para ela. Fez sentido? Aprenderam? Então, a mulher, ela vai dar o braço esquerdo para o homem, a mão esquerda para o homem, e ela vai ficar à direita. Então, a mulher sempre é à direita do homem. Isso, né, em eventos formais, vocês podem caminhar sempre à direita ali do seu esposo, do seu namorado, porque é isso, né, a gente precisa entender alguns pontos que fazem muita diferença, assim, no dia a dia. Ó, a Laura já teve um insight aqui, já acordou, né? Mas então, nesses contextos mais formais, a mulher caminha à direita. Gosto da mão esquerda livre. Infelizmente, né? Existem esses padrões, essas regrinhas que acontecem que aí a gente acaba seguindo porque é uma formalidade, é a maneira de você mostrar que você entende disso. E, gente, etiqueta em qualquer lugar do mundo as pessoas entendem. Então, não importa onde vocês estão. Tem gente aqui de outros países. Não importa onde vocês estão. Etiqueta e elegância, todo mundo entende. Então, vocês saberem dessas coisas é muito importante para vocês se portarem em qualquer ambiente que vocês estejam, tanto profissional, ali um ambiente mais social. Outro ponto muito interessante é que em ambientes sociais é a mulher que inicia o cumprimento. É a mulher que diz o que ela quer. Muitas vezes ela vai encontrar um cliente, ela não quer dar um beijo no rosto do homem, e o homem já vem querendo, né, dar um beijo no rosto, e a mulher não quer. Por isso que é a mulher que inicia. Então, antes do homem chegar perto de você, você já estende a mão. Se você não quer que ele venha e te dê um beijo, você já estende a mão para ele entender que você não quer cumprimentar dessa forma, você quer dar a mão para ele.
Porque muitas vezes a gente não entende, né? E tem até uns vídeos, assim, super interessantes, que tem pessoas, assim, até políticos super famosos, pessoas, assim, que são conhecidas no mundo todo e que não entendem regra básica de etiqueta. E aí o que que acontece? Tá lá a câmera filmando, passando para o mundo todo, e o cara faz um carão. O cara vai tentar beijar a mulher, né? Tenta fazer e a mulher, tipo, se recusa a beijar, ou vai, faz outra coisa, dá a mão, e fica aquele clima tenso, aquele clima chato. Então, para evitar essas situações, é a mulher que inicia. A mulher, então, quando vocês quiserem, vocês já vão assim, oi, vocês já vão indo para dar um beijo, vocês já vão indo para dar a mão. É vocês que decidem. É vocês que decidem como vocês querem cumprimentar essa pessoa. Então, até é elegante, né, o homem esperar a mulher iniciar esse movimento. Eu sempre evito abraçar homens no geral, prefiro abraçar a mulher e apertar a mão do homem. Exato, exato. Então, às vezes, a mulher não se sente confortável, vai o homem ali querer abraçar, querer dar um beijo e fica aquele clima tenso, aquela situação chata. Então, agora vocês aprenderam, quando vocês estiverem num contexto que está vindo um homem, que ele vai cumprimentar, vocês já vão e dão a mão antes. Ou, se vocês querem que abrace, vocês decidem ali o cumprimento que vocês vão querer fazer. Outro ponto interessante é que o beijo, gente, em cada país tem uma cultura diferente, né? Tem lugares que é um beijo, tem lugares que é dois, tem lugares que é três, que é quatro, então depende muito da cultura de cada lugar. Até aqui no Brasil, né, regiões diferentes dão mais, dão um beijo, dão dois, dão três. Então, cada cultura tem ali o seu ponto. Mas, principalmente, gente, quando vocês forem em eventos formais, alguma pessoa que você não tem tanta intimidade, algo que é super formal mesmo, sabe aquele barulho do beijo que você faz? Isso não é formal. Então você só encosta teu rosto na pessoa. Isso do barulho do beijo é mais quando você tem proximidade com a pessoa, quando é um ambiente que não é tão formal. Outro ponto é vocês terem repertório. O que é repertório? É conhecimento, conhecimento de tudo. É vocês lerem livros, vocês assistirem filmes, vocês viajarem, vocês estudarem, vocês, sabe assim, estarem antenadas nas notícias, vocês escutarem podcasts, é vocês assistirem aqui, igual vocês estão assistindo uma aula hoje comigo. Então, é isso, vocês terem repertório. Por quê? Porque o repertório, ele vai fazer com que vocês se tornem mulheres mais interessantes. É muito legal quando você chega a conversar com uma pessoa e ela conversa com você. Tem pessoas que elas não conseguem conversar, elas cortam o assunto. Você começa a puxar assunto, a pessoa corta, a pessoa não dá sequência, a pessoa não segue, você fica com aquele climão, assim, que a pessoa não sabe conversar. Então, quanto mais vocês se tornarem, né, essas pessoas que leem, que assistem filmes, que olham as notícias e vocês sabem conversar sobre isso, vocês se tornam mais interessantes. Então, vocês ampliam ali a possibilidade de conexão, vocês ampliam o repertório de vocês vão saber falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Isso é muito legal. E foi por isso também que eu trouxe aqui uma poesia. Então, lá no início da aula, quando eu trouxe a poesia, é para isso, para trazer repertório para vocês. Então, isso mostra para vocês também um pouco da minha essência, de quem é a Nath, né? O que a Nath gosta, quem é a Nath, o que ela faz. Eu, como uma boa libriana, adoro tudo isso que envolve moda, beleza, etiqueta, então tem tudo a ver comigo. Então, eu trouxe aqui uma poesia para vocês se conectarem com isso. Talvez vocês gostaram e vocês vão querer falar ela em outros momentos e vocês vão se tornar mais interessantes. Às vezes vocês assistiram um filme que vocês vão conseguir fazer uma analogia. Então você está dando ali, conversando com alguém e você fala, nossa, eu assisti um filme uma vez, o filme tal, eu aprendi isso, ele trouxe isso, acho que seria bem interessante. Ou você está trazendo isso, eu já assisti, escutei um podcast que fala disso, acho que você ia gostar muito desse podcast. Se entende como você está escutando o que a pessoa fala, você agrega na conversa, você é interessante, a pessoa vai querer conversar com você. A pessoa vai querer ficar ali com você. Gostaram? Entenderam aqui alguns pontos de etiqueta? Fez sentido? Que bom. Que bom que vocês gostaram. E agora, a maioria das pessoas, né, veio para aula, veio ali para o meu Insta, porque eu coloquei um vídeo falando sobre a Alexandra, fiz já 2, hoje eu vou postar mais um, porque ela é uma pessoa muito elegante. E a forma que ela anda, a forma que ela se porta, chama muito a nossa atenção. Então, como que a gente caminha com elegância?
Como que a gente caminha? Vocês sabem caminhar com elegância? Tem gente que não sabe andar de salto, né? Tem pessoas que falam, nossa, eu evito salto porque eu não sei andar. E muitas vezes a gente evitar o salto é mais inteligente do que a gente sair e ficar andando, tropeçando ou andando com uma postura torta. Então a gente tem que sair confortável. A gente tem que sair confortável de casa e aquilo tem que fazer sentido pra gente. Então, como que a gente caminha com elegância? Então, sempre o que eu falei para vocês, postura ereta. É como se a gente tivesse. Alguém aqui já fez aula de yoga? A professora de yoga sempre fala, né? Finge que tem um fio imaginário na tua cabeça e esse fio tá puxando você para cima. Então você não tá assim. Imagina aquelas bonecas. Lembra aqueles bonequinhos que tem o fiozinho que você puxa? Então imagina aquilo tá te puxando, você tá crescendo tua postura. Você tá sempre ereta, coluna ereta, os ombros para trás, né? E para baixo, mais relaxado, não tensionado. Sabe quando você tá assim, você tá tensionado. Então, as pessoas percebem a nossa atenção, as pessoas percebem aquilo que a gente não está se sentindo confortável. Então, ajuda muito a gente fazer alguns exercícios, né, posturais mesmo. Então, a Laura comentou aqui do Pilates, a yoga, o Pilates, todos esses exercícios, até na academia, a gente exercitar bem a nossa postura, cuidar com isso, cuidar do nosso corpo, né? Mas evitar ficar muito tensionada, porque quando a gente tá nervosa, a gente tensiona. Quando a gente tá triste, nervosa, a gente tensiona. E as pessoas sentem a nossa energia. Então, quanto mais confortáveis vocês estiverem, mais relaxadas vocês estiverem, mais vai fluir. Então, evitem estar muito tensionadas, sabe assim, respirem, façam a postura da Mulher Maravilha. A postura da Mulher Maravilha traz energia, faz a energia circular no corpo de vocês, traz assim essa coisa de tô pronta para enfrentar, tô aqui, vem que eu tô com o peito aberto, vem que eu vou enfrentar. Então, se vocês estão nervosos, se vocês vão fazer uma entrevista de emprego, se vocês vão. Eu lembro que quando eu fazia entrevistas, nossa, eu ficava muito nervosa, porque eu era muito tímida. Eu jamais estaria aqui falando com vocês hoje, jamais estaria no Instagram gravando conteúdos. Eu era muito tímida, muito mesmo. Então, eu entrava no banheiro quando eu chegava no lugar para fazer entrevista e eu ficava assim, ó, na postura da Mulher Maravilha, uns 2 minutos e respirando, para tentar me acalmar e tentar relaxar, porque quando a gente vai tensionada, a gente dá tela azul. Você tá na entrevista, parece que todo o teu conhecimento foi embora. Você tá falando com um cliente, você ficou tão nervosa que você nem sabe o que você fala, é tua área de domínio, e você falou um monte de besteira, né? Muitas vezes a gente tá tão nervosa, tão ansiosa, que a gente não tá relaxada, que a gente atropela tudo, anda rápido, tropeça, fala a palavra errada. Por quê? Porque a gente tá nervosa, porque a gente tá ansiosa, porque a gente não tá respirando, porque a gente não tá cuidando da nossa postura. O nosso corpo comunica. Então, quando a gente tá comunicando para o nosso cérebro a postura aqui, a gente tá mandando mensagens para o nosso cérebro que a gente tô aqui, vai dar tudo certo, confia, relaxa. Então, mandem essas mensagens para o cérebro de vocês. Façam, quando vocês estiverem muito nervosos, façam a postura da Mulher Maravilha, fiquem ali respirando alguns minutos, relaxem os ombros, façam alguns exercícios, assim, do ombro para trás, para frente. Relaxem, tentem relaxar. Olhar sempre para frente, né? O queixo aqui mais ereto, né? Reto aqui, olhar. Muitas vezes a gente anda olhando no celular, a pessoa tem tanta vergonha, tem tanto assim que ela vai olhando no celular para evitar olhar nos olhos das pessoas. Então, não olhe andando para o chão, não olhe andando para o celular, olhe olhando para frente. Postura, coluna ereta. Não caminha rápido, sabe? Não vai atropelando, não chega com pressa. Por isso que a pontualidade é muito importante. Quando a gente chega com pressa, atrasado aos lugares, a gente faz tudo errado. A gente quer fazer tudo com pressa, às vezes faz até algumas, né? Vai andando forte, pisando forte, caminhando rápido, o ombro assim, se mexendo, mexendo o corpo inteiro, mexendo o torso inteiro. Então, né? Aqui a nossa base vai chacoalhando a bolsa para lá e para cá. Não, gente. Respira, calma, sai antes de casa para você chegar com calma. Muitas vezes você chegar com alguns minutos de antecedência para você estar mais tranquila. Porque se você já está nervosa, se você saiu atrasada de casa, você vai ficar mais nervosa ainda. Então, vai andando devagar, olhando para frente, guarda o celular na bolsa, olha nos olhos da pessoa. Quando você vê, cumprimenta, dá um leve sorriso, olha nos olhos, dá bom dia, boa tarde, vai andando assim com tranquilidade, sem pressa, vai, né, sem arrastar o pé, levanta o pé, vai andando,
E agora é um truque, gente, que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, para vocês começarem a caminhar a partir de hoje dessa forma. Quem aí está se endireitando todo enquanto está ouvindo a Nath? Tem alguém aí já olhando para a postura? Gente, eu falei, né, para minha marca registrada agora, para quem entrar nas minhas mentorias, eu vou fazer uma Mulher Maravilha e entregar, porque para a pessoa deixar em cima da mesa do trabalho, para sempre que ela lembrar, né, ela vê ali a Mulher Maravilha, ela arruma a postura, tá nervosa, coloca a mão na cintura, sabe, assim, respirar, sempre assim, calma, olhar, respirar, pensar, postura, coluna ereta, imagina o fiozinho puxando. Que bom, Gabi, que você já anotou vários tópicos, estou super feliz. Mas aí, agora é a regra de ouro. Gente, não tem como eu ensinar tudo para vocês, né? Tudo em uma aula. Hoje eu estou tentando fazer o mais rápido que eu consigo, até porque eu sei que está tarde, vocês já passaram por um dia inteiro. Mas, gente, para ensinar tudo sobre isso, eu precisaria de no mínimo uns 3 dias, né? Com vocês, assim, só falando sobre isso. Mas aqui eu tentei compilar o máximo que eu consegui para vocês verem resultado e para vocês já aplicarem. Então, agora a regra de ouro para vocês caminharem com elegância é vocês imaginarem que vocês estão carregando uma coroa na cabeça de vocês. Porque todas aqui somos rainhas. Então, a gente vai andar com a nossa coroa, né? E se você anda olhando para baixo, a coroa cai. Então, olha para frente, mantenha a coroa aqui em cima. Então, você automaticamente, quando você pensa na coroa aqui em cima, você ajusta a tua postura. Você não vai ficar andando assim, você não vai baixar os ombros, você vai ficar aqui. Opa, tem alguma coisa aqui, tem um fiozinho me puxando, tem minha coroa aqui, eu vou andar, eu vou, né, ajustar. E sempre com muita calma, sem pressa. Gente, eu era muito atrapalhada, assim, no sentido de, sabe, chegar atrasada, de fazer essas coisas. Mas aprende, a gente muda o horário do celular para a gente sair antes de casa, faça o que precisa ser feito para vocês serem essas mulheres que vocês querem ser. Então, eu saía de casa com pressa, andava rápido, olhava andando para baixo. Só de mudar isso, as pessoas já olham para vocês com outros olhos, as pessoas já admiram vocês. Nath, eu preciso urgente desses 3 dias. Precisamos, né? Precisamos desses 3 dias juntos aí para passar todo esse conhecimento para vocês todos aqui. Então, gente, eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Quem teve muito insight aqui, quem teve vários acordéis, coloquem aqui no chat. Porque, gente, é simples, não é para ser complexo. A vida, quando ela está muito complexa, não está certo. A gente precisa facilitar. A gente precisa ter mais, sabe, mais calma, mais paciência, fazer o que a gente ama, trabalhar com o que a gente ama e fazer isso com calma, com sutileza, com gentileza, com delicadeza, porque isso vai trazer o comportamento que vocês querem para a vida de vocês, isso vai atrair a postura que vocês precisam para a vida de vocês. Que bom que vocês gostaram. E, gente, eu tenho certeza que todas nós somos rainhas aqui. Eu tenho certeza que todas vocês têm algo para compartilhar com o mundo. Eu tenho certeza que todas vocês têm um dom, têm um talento, têm algo que vocês talvez não estão mostrando para o mundo ainda. Talvez vocês não estão aparecendo, vocês não estão ali mostrando tudo isso que vocês têm dentro de vocês, a essência de vocês para o mundo. Mas vocês podem ser pessoas incríveis, mas o mundo só vai saber se vocês contarem. O que está dentro da gente, só a gente sabe. Mas se a gente usa a nossa imagem, se a gente usa a nossa comunicação, se a gente usa a nossa postura, se a gente tem elegância em todos esses pontos que a gente foi trabalhando aqui hoje na aula, o mundo vai percebendo. Vocês vão se amando e a energia de vocês vai contagiando todo mundo que está perto de vocês. Porque a nossa energia contagia, né? Quando chega uma pessoa super sorridente, alegre, como que vocês ficam? Vocês vão ficar desanimados? Né? Uma pessoa que está sempre ali de bem com a vida. Ah, que bom, Marley. Tá com o marido aí junto. O marido já aprendeu, né? Sobre postura, sobre o lado que ele tem que colocar você agora do lado.
Já estão aprendendo juntos, que maravilha, fico super feliz por isso. E quem aqui, levem para os maridos esse conhecimento também, levem para os filhos, levem para a família, compartilhem, porque vocês vão aprender quando vocês colocarem em prática, mas quando vocês ensinarem. E eu tô aqui ensinando para vocês porque eu tenho todo esse conhecimento dentro de mim. Eu tenho tudo isso para ensinar para vocês, mas eu não estaria aqui se eu não tivesse trabalhado todos esses pontos em mim, se eu não tivesse mostrado para o mundo, talvez vocês não teriam se conectado comigo. Vocês não teriam entrado no meu Instagram, vocês não teriam me seguido, vocês não teriam entrado na minha aula. Então, a gente precisa levar nosso propósito, nossa verdade para o mundo, a gente precisa contar isso para as pessoas. E o que vocês escolhem contar para as pessoas a partir de hoje, através da sua imagem, do seu comportamento? Qual decisão que vocês tomam? Quem vocês querem ser? Que mulheres que vocês querem ser? Eu tenho certeza que vocês têm coisas muito boas para compartilhar com o mundo que talvez vocês estão guardando aí dentro de vocês, por uma falta de autoestima, uma falta de confiança. E eu já fui essa mulher. Como eu contei para vocês, gente. Olha aqui quem eu era antes. Gente, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, a elegância ela é construída, a etiqueta vocês aprendem, então eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Imagina que aqui, para quem ainda não me conhece, né, não conhece um pouco da minha história, minha primeira formação é em engenharia de produção. Eu trabalhei por quase 10 anos na indústria, uma indústria alimentícia, e eu sempre, desde que eu fui fazer faculdade, eu queria ter feito moda, e eu não fiz moda porque eu achava que não ia dar dinheiro, que eu não ia ter sucesso, e eu deixei meus dons e meus talentos escondidos, querendo olhar para o que a sociedade queria de mim, né? O que as pessoas iam, o que elas iam gostar, não o que eu ia gostar. Então, eu escondi por muito tempo, né, todos os meus dons, meus talentos dentro de mim. Eu fui pelo que era comum, pelo que todo mundo fazia, pelo que dava dinheiro. Então, por muitos anos eu fiquei lá, escondida dentro de uma fábrica. Eu tinha que usar uniforme, sapato de segurança, não podia usar maquiagem, perfume, acessório. Então, eu não me conhecia, eu me escondi. Então, a Natália, que sempre gostou de moda, que mandava fazer todas as suas roupas, e ela se escondeu. Ela se escondeu porque ela não acreditou na verdade dela, na essência dela. Ela não acreditou nos dons que Deus tinha dado ali para ela, e ela se escondeu. Então, que bom, Dani, obrigada, obrigada. Então, por muito tempo eu me escondi, né? Eu não sabia que cores que me valorizavam, eu não sabia, como eu falei para vocês ali do corte das roupas, eu não sabia o que trazia mais volume, eu não sabia me destacar. Gente, aqui eu já era engenheira, formada, engenheira que cuidava de projetos internacionais. Ó, eu trabalhava com projetos globais, eu falo, né, hoje 3 línguas. Será que vocês iam ver isso tudo em mim? Será que a minha imagem estava comunicando tudo isso para vocês? Ou eu estava me escondendo? É um ambiente muito masculino mesmo. Eu fui muito para o meu masculino depois que eu fiz engenharia, depois que eu trabalhei na fábrica. Eu trabalhava só com homens. No meu setor, eu era a única mulher. Por muitos anos, eu fui a única mulher. Então, eu fui muito para o meu masculino. Eu deixei meu feminino de lado, essa sutileza, essa delicadeza. Eu queria, assim, né? Eu achava que eu tinha que ser grosseira muitas vezes com os homens para eles me respeitarem. Eu achava que eu tinha que ser rude nas palavras. Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento. Mas como eu comentei com vocês, tudo a gente aprende. Então, olha só essa Natália hoje e a Natália que vocês estão vendo. Então, é possível, né? Eu quero trazer essa mensagem para vocês que é possível. Tudo aquilo que vocês desejam para a vida de vocês, é possível vocês conquistarem. E eu tenho um convite super especial aqui para fazer para vocês se tornarem mulheres mais elegantes, mais confiantes, mais admiradas, né? Então, 3 dias juntas, 3 dias de aulas, todo aquele tempo que eu falei que eu precisava para estar com vocês, a gente pode ter esse tempo juntas. Então, a gente vai falar mais sobre estilo, sobre cores, sobre cortes, sobre acessórios, sobre postura, sobre linguagem, sobre atitudes, né, que despertam ali desperta o interesse, mas é principalmente sobre vocês se sentirem bem, sobre vocês se sentirem, sabe, a mulher que vocês são. É sobre vocês saírem com mais autoestima, mais confiança de casa, para vocês conquistarem todos os sonhos de vocês. Então, vão ser 3 aulas, né? 3 dias de aulas ao vivo comigo. Vão ter muitos exercícios práticos. Eu sou uma pessoa prática, eu gosto de exercício, eu gosto de material de apoio. Então, vocês vão ter tudo isso para dentro ali do nosso desafio.
E ainda tem bônus exclusivo, que é o guia Combine Cores, para vocês não errarem mais, para vocês multiplicarem as peças que vocês têm no guarda-roupa, porque quem combina cores multiplica as peças do guarda-roupa. E ainda vocês vão ter um desafio de 21 dias para vocês irem para a prática e vocês colocarem tudo isso em prática, tudo que vocês aprenderem, vocês vão ter desafios. E tem um bônus que vai ser uma oferta que só para quem entrar hoje, então de 297 por 67. Gente, é um cafezinho que vocês tomam para vocês passarem 3 dias comigo. Então, vocês podem ter o parcelado também, vocês podem fazer, para quem não tem esse valor à vista, vocês podem parcelar em 2, 3, até 12 vezes de R$ 6,93. Então, 3 dias de aulas ao vivo, a gente vai ter grupo, a gente vai ter troca, vocês vão estar mais pertinho de mim, vocês vão trabalhar essa mulher que vocês desejam ser. Então, peguem o QR Code que está aqui, peguem aí o celular de vocês, se tem pessoas aqui pelo celular, eu vou mandar o link também aqui para vocês. Essa oferta, ela vai estar válida, então, para quem quiser entrar aí no desafio, ela vai estar válida até hoje à noite. Então, eu vou mandar o link aqui para vocês participarem desse desafio. Vai ser uma honra ter vocês lá comigo, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, 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 e eu estou fazendo isso por propósito. Eu não estou fazendo isso, né, para ter dinheiro, para nada, mas sim por propósito e para contribuir na vida da maioria das pessoas e para que vocês se tornem pessoas cada dia mais elegantes, pessoas mais, sabe, que se interessam, que são interessantes. Então, entrem aqui. Depois eu vou mandar lá no grupo também, para quem está lá no grupo. E se vocês têm pessoas que vocês acham que precisam estar com a gente, convidem, convidem. Já tem roupa, já tô com já tem data, tô com roupa de ir. Ah, perfeito, Alex, eu fico super feliz. Tem data sim, é no dia 1, 2 e 3 de dezembro, na próxima semana, a gente já vai estar juntas, já vai estar reunidas, vocês já vão, ó, pro ano novo, para as festas de Natal, vocês já vão estar com tudo isso em prática. Vocês vão entrar em 2026 com o pé direito. Eu quero só mulheres elegantes, elegantes no todo mundo que estiver pertinho de mim, eu quero ver muita elegância, eu quero ver vocês assim, ó, tirando todas as suas dúvidas na aula. Entrem aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o desafio, sobre o que vocês vão aprender, vocês vão ter tudo lá dentro. Ó, o Tef até colocou aqui, seu último workshop foi muito valioso, transformador, com certeza eu vou convidar o pessoal. Maria, sim, a gente vai ter gravação das aulas, e vai ser um valor diferenciado para quem quiser a gravação, tá? Então, de 67 vai para 97. E se vocês quiserem, eu já mando aqui, eu mando lá no grupo também o link para vocês comprarem, porque tem um valor diferenciado para quem está no ao vivo e para quem vai assistir o gravado, tá? E para vocês também terem isso, essa chance de assistir depois. Vão ser 3 dias de aulas ao vivo, então dia 1, 2 e 3, a gente vai ficar. Gente, as aulas dependem muito das dúvidas que vocês trazem. Então, eu preparo um conteúdo, igual agora eu preparei um conteúdo para 1 hora, a gente já está aqui 1h36. Então, vai indo, a gente vai interagindo, e é sempre assim. Então, são 3 dias de aulas, onde a gente vai estar ao vivo, vocês vão estar ao vivo comigo, tirando dúvidas, fazendo perguntas, e a gente vai passar por vários pontos aí que a gente vai trabalhar. Então, sobre imagem, sobre cores, sobre elementos, sobre design das peças, acessórios, mas também sobre postura, feminilidade, comportamento. Eu quero trazer a essência de vocês, eu quero que vocês trabalhem a essência de vocês, então vai ter muito exercício prático. Deu para acessar aí o QR Code? Funcionou? Coloquem aqui para mim só, me dando um ok se funcionou esse QR Code, por favor. Beleza. Então, eu vou deixar depois lá no grupo também, para vocês fazerem a inscrição, para vocês convidarem mais pessoas para estarem lá com a gente. E no dia 1, eu vou encontrar vocês, né? No primeiro dia de dezembro, a gente vai estar juntas trabalhando aí essa imagem. E para quem ficou comigo, Nath, será às 19 horas de Brasília? Sim, gente, vai ser de noite, tá? Vamos fazer esses encontros à noite, porque a maioria das pessoas trabalha durante o dia, então a gente vai fazer no horário de 19 horas ou 19h30. Vou ajustar, vou fazer uma enquete lá no grupo para quem já entrou no desafio, para vocês escolherem o melhor horário, mas eu acredito que vai ser 19h30. Para a gente estar junto, conectado. Então, vocês vão sair, vocês vão ter como trabalhar, né, durante o dia, fazer essas coisas e depois se conectar lá na aula.
Então, eu quero agradecer vocês por vocês terem ficado comigo aqui até agora, por vocês terem participado, por vocês terem usado o chat. E eu falei para vocês que quem ficasse comigo aqui até o final ia receber um presente. Então, eu vou postar, eu fiz um post sobre quem? A Alexandra, né? Então, eu fiz mais um post falando sobre ela e eu quero que vocês comentem um insight poderoso da aula hoje. Então, vocês comentando lá no meu post, vocês já vão receber um guia de peças que todo mundo precisa ter no guarda-roupa. Então, esse guia são peças, é um material super prático, com imagem para vocês saberem. Então, vão lá, comentem esse meu post, vou mandar lá no grupo também. Coloquem lá no grupo o que vocês acharam da aula. Qual foi o maior insight? Sabe, para quem não participou, para ficar com, putz, não participei, queria ter participado, vai ter gravação. Coloquem lá no grupo, me ajudam com isso? Vocês me ajudam? Vamos fazer esse combinado? Vocês vão colocar agora lá no grupo, o grupo está aberto, vocês vão colocar qual foi o insight, o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram? E vocês vão comentar também no post. Assim que vocês comentarem no post, vocês já vão receber esse presente, que é esse guia. Deixa eu ver aqui o chat. Muito obrigada por nos presentear com o seu ensinamento. Obrigada, Carol. Obrigada, Dani. Nos vemos lá. Foi ótimo. Que bom. Ficou super feliz. Estou super feliz de ter ficado aqui com vocês. É uma honra ter compartilhado meu conhecimento. E é esse o meu propósito. Então, quem estiver comigo lá na aula, no dia 1, 2 e 3, vai aprender muito mais. Eu tenho certeza que vai ser transformadora. A Marley já está lá comigo, já tem várias mulheres que estão lá comigo, porque elas estão mais pertinho de mim, então elas já entraram, já assistiram outras aulas, já entraram no desafio. Mas eu vou esperar vocês, contem comigo, qualquer dúvida, mandem lá no grupo, me chamem no particular. Foi uma honra servir vocês aqui hoje, e eu quero ver mulheres cada vez mais transformadas, mais elegantes nesse mundo, e é para isso que eu estou aqui, é esse o meu propósito. Muito obrigada, Natália, por ter disponibilizado seu tempo para ensinar a gente. Eu que agradeço vocês por vocês terem interagido comigo, compartilhado, feito perguntas, isso que é o mais importante, que a aula fica super dinâmica. Um super beijo e eu espero vocês no desafio. Tchau!